Localizado no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia, do grego Terra entre Rios, foi a área onde hoje está localizado o Iraque, ou seja, entre a Ásia, a África e a Europa. É considerado uma das mais antigas civilizações da história, e vários povos habitaram essa região entre os séculos 5 e 1 a.C., destacando os sumérios, assírios, caldeus, amoritas, acádios e babilônicos. Foram os povos da Mesopotâmia que criavam gado, eram agricultores, artesãos, mineiros, desenvolveram a escrita cuneiforme e os veículos de rodas. A sociedade mesopotâmica era dividida em duas partes que formavam uma pirâmide, sendo o topo o local onde os membros da família real, nobres, sacerdotes e militares ficavam. Já a parte inferior ficava com as camadas menos favorecidas, como os artesãos, camponeses e escravos. Vários povos antigos habitaram essa região entre os séculos 5 e 1 a.C. Entre esses povos, podemos destacar babilônicos, assírios, sumérios, caldeus e acádios. Sumérios, povo que se destacou na história pela produção de um complexo sistema de controle de água dos rios, com canais de irrigação, barragens e diques. Também contribuíram desenvolvendo a escrita cuneiforme por volta de 4000 a.C. Vale lembrar que os sumérios eram excelentes arquitetos e construtores, tanto que chegaram a desenvolver os zigurates, construções em formato de pirâmide que armazenavam os produtos agrícolas e também serviam como templos religiosos. Os assírios ficaram conhecidos na história pela organização e desenvolvimento militar, pois encaravam a guerra como uma das principais formas de conquistar poder e desenvolver a sociedade. Eram povos muito brutos e cruéis com os inimigos conquistados, sofrendo como consequência desses atos uma série de revoltas populares. Os caldeus, de origem semita, habitaram a região conhecida como Baixa Mesopotâmia no primeiro milênio a.C. Entre 612 a.C. e 539 a.C., formaram um império na Mesopotâmia, o Segundo Império Babilônico. O auge do Império Caldeu ocorreu em 587 a.C., quando Nabucodonosor conquistou os judeus de Jerusalém e ampliou o território do império. Portanto, Nabucodonosor II foi o mais importante imperador caldeu. Após a morte deste imperador, o Império Babilônico foi conquistado pelos persas em 539 a.C., sob o comando do rei Ciro. Os acádios eram uma tribo de nômades que viviam no deserto da Síria. Chegaram à Mesopotâmia por volta de 2550 a.C., enquanto esse território estava dominado pelos sumérios. Entretanto, a guerra entre os sumérios para a permanência do poder acabou dando espaço para que a conquista acadiana de Mesopotâmia tivesse êxito. Mas esses dois povos da cultura similares acabaram se unificando para formar o primeiro império mesopotâmico.
Com as suas cidades construídas às margens do rio Eufrates, os babilônicos foram responsáveis pelo primeiro código de leis conhecidos até então. Baseado nas leis de talião, olho por olho, dente por dente, o imperador Hammurabi desenvolveu um conjunto de leis para organizar e controlar a sociedade. Conhecido como Código de Hammurabi, a lei determinava que todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao crime cometido. De forma geral, tinham crenças em vários deuses ligados à natureza, portanto, eram politeístas. A política tinha uma forma de organização com base na centralização do poder para uma única pessoa, rei ou imperador, governar todos os âmbitos. Já a economia desses povos eram baseadas na agricultura e comércio nômade de caravanas. Com a região muito bem localizada, a Mesopotâmia podia garantir à sua população água boa para consumo, rios para pesca e transporte pelos rios Tigre e Eufrates, que cercavam a civilização. Um outro ponto positivo dos rios eram as cheias que davam em certas épocas do ano, pois elas fertilizavam as margens e garantiam um excelente local para praticar as técnicas agrícolas. A escrita foi se desenvolvendo para controlar a produtividade agrícola. As primeiras plaquetas de argila, que continham a escrita cuneiforme típica dos sumérios, demonstraram que eram importantes justamente para esse controle. Por ser uma sociedade muito desenvolvida, a rivalidade e cobiça dos povos vizinhos geravam várias lutas, que eram constantes. Apesar da vantagem geológica, os povos da Mesopotâmia acabaram vencidos e conquistados pelos persas em 331 a.C.